Sra. Presidente. Queria, antes de mais, de cumprimentar a CGTP e a UGT em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de lamentar o pouco tempo que temos para debater estas matérias, porque de facto são matérias que exigem uma profundidade e uma análise de discussão que exige mais disponibilidade, e o PCP, seu tempo, também alertou nesta Comissão para essas preocupações. Ainda assim, dizer que entendemos como muito importante poder recolher aqui contributos e análises que nos foram deixadas, e desde logo também dizer que o PCP entende que hoje a situação atual da vida dos trabalhadores em geral e das mulheres trabalhadoras em particular vive momentos gravíssimos de retrocesso civilizacional. Nós entendemos que, naturalmente, que da lei à vida vai um fosso enorme entre aquilo que está consagrado na Constituição da República Portuguesa e em leis específicas de proteção da igualdade, designadamente no mundo do trabalho. Agora, a realidade concreta de todos os dias, e em especial a realidade concreta de cada um dos locais de trabalho, naquilo que diz respeito à precariedade, aos baixos salários, ao aumento do horário de trabalho, ao aumento do horário do trabalho não pago, às disparidades salariais, às discriminações salariais indiretas, ao não aumento do salário mínimo, à imigração, são condições hoje existentes, são profundamente negativas na vida de milhares de trabalhadores em geral e de mulheres trabalhadoras em particular, porque os dados estatísticos também provam que, infelizmente, estas diferentes formas e instrumentos de agravamento da exploração e de negação de direitos fundamentais acontecem especialmente junto das mulheres trabalhadoras. Dizer também que nós entendemos que muito destes problemas que foram aqui assinalados, designadamente pelas questões que aqui foram levantadas, são responsabilidade direta e indireta deste Governo PSD-CDS. Desde logo porque estamos a falar de alterações ao Código de Trabalho, que em boa altura tivemos aqui a oportunidade de discutir, que representam um agravamento da exploração a níveis que são insustentáveis e inaceitáveis, que em muitos aspectos violam a Constituição da República Portuguesa, independentemente daquela que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Nós continuamos a considerar, por exemplo, que o banco de horas individual e grupal representa, de facto, uma violação da Constituição e, para além disso, uma negação profunda nas condições de vida de milhares de famílias, mas entendemos que este ataque por via da alteração ao Código do Trabalho, que foi desencadeada por este Governo e aprovada por PSD e CDS, na facilitação e no embaraçamento dos despedimentos, na generalização da precariedade, no aumento dos dias de trabalho, na redução do trabalho extraordinário, são medidas que foram inaceitáveis e que não contribuem em absolutamente nada para o aumento da produtividade do país, apenas permitem o agravamento da exploração e, por via deste instrumento, a redução dos custos unitários de trabalho. Dizer também que nós entendemos que há uma responsabilidade indireta do Governo nesta situação também, porque quando há ausência de fiscalização no cumprimento da lei, é uma responsabilidade direta do Governo. E nós hoje temos temos situações concretas em que há uma assunção por parte do Inspetor-Geral da ACT de que o número de inspectores é claramente insuficiente, e fê-lo aqui nesta Casa, na última vez, exatamente no âmbito desta subcomissão, e para além disso temos um Governo que, naquilo que é a sua responsabilidade direta no âmbito da administração pública, o que tem em cima da mesa é, para além do aumento do horário de trabalho, um programa de despedimentos coletivos que são inaceitáveis, mas que têm um objetivo de privatização dos serviços públicos e destruição das funções sociais do Estado. Aliás, é até importante estarmos a fazer esta reflexão a poucos dias do 8 de março e a poucos dias do 25 de abril, porque hoje a realidade concreta na vida da esmagadora maioria dos trabalhadores portugueses e das mulheres trabalhadoras é uma situação de negação de direitos democráticos fundamentais. Dizer que nós entendemos e assinalamos que, por exemplo, aquilo que foi aqui afirmado por parte da CIP relativamente ao combate às discriminações salariais diretas e indiretas, depois de uma iniciativa bondosa da Sra. Secretária de Estado ter levado esta matéria à concertação social, foi de que a CIP não estava disponível para resolver problemas de discriminações que implicassem custos para as empresas e, portanto, isto também significa que há, designadamente por parte das entidades patronais e dos grupos económicos e financeiros, quem esteja a lucrar à custa das discriminações salariais diretas e indiretas, e nós entendemos que isso também é muito negativo. Para além disso, entendemos que hoje o que está em cima da mesa é um projeto político de concentração da riqueza, de agravamento da exploração, a níveis que ultrapassam em muito o minimamente admissível, que é colocado em causa a dignidade na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, e entendemos também que
Relativamente ao que está em curso, com as alterações que foram propostas recentemente ao Código de Trabalho, confirma-se a opção política de classe deste Governo, que é de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. E isso é profundamente inaceitável, porque o que hoje está em cima da mesa é o recurso ilegal à precariedade, seja por via dos serviços da administração pública, seja também no setor privado, e para nós o combate à precariedade é um combate que urge fazer, é um combate que é inseparável do combate ao desemprego, e entendemos, e temos vindo a propor, medidas de erradicação da precariedade, porque entendemos que a precariedade não é uma inevitabilidade, mas é uma opção de classe de sucessivos governos e do patronato relativamente a instrumentos de agravamento da exploração. Dizer apenas que, e com isto terminar, que o PCP apresentou, faz agora no dia 8 de março, 3 projetos de resolução que foram aprovados por unanimidade nesta Casa. Um para a criação de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas entre a ACT e a CIT, em que interviesse a ACT e a CIT, e também a publicação de um conjunto de relatórios de diagnóstico da situação das mulheres, tendo em conta os ganhos médios mensais, os salários, a articulação entre a vida familiar e a vida profissional, a caracterização dos despedimentos coletivos e do que isto significou de impacto nas mulheres e nos homens, e o que nós sabemos é que, passado praticamente um ano da aplicação destas resoluções, o Governo nada fez relativamente a esta matéria. E isto também prova que o Governo não está minimamente preocupado e que, por via da sua natureza e da sua política de classe, está preocupado naturalmente em agravar a exploração, mas não em resolver os problemas das discriminações e das desigualdades no mundo do trabalho. Terminava com uma questão, que era de pedir uma leitura relativamente à diminuição do número de queixas apresentadas na CIT. Qual é que é o entendimento que podem apresentar daquilo que conhecemos? Não, então, pronto, eu reformulo. Daquilo que foram dados que saíram publicamente, e a Sra. Secretária de Estado aqui afirmou, é que não tem havido um aumento das queixas. O que levanta uma dúvida, que é, perante este contexto, como é que não há, como é que se explica o não aumento? E, portanto, era também importante perceber, e gostávamos de perceber, porque, na opinião do PCP, isto, e mal comparando, por exemplo, com outro tipo de queixas, por exemplo, da violência doméstica, está profundamente enraizado na degradação das condições de vida e na necessidade que se há de sobrevivência em condições inaceitáveis, e que, por isso, muitos trabalhadores, sobretudo aqueles que estão com um vínculo precário, conhecendo exatamente, porque eu acho que os trabalhadores conhecem bem os seus direitos, e as trabalhadoras conhecem quando estão a ser confrontadas com uma situação que é ilegal. Daí até terem forças no seu local de trabalho, muitas vezes isolados, num contexto em que muitas vezes não há condições efetivas, sem ser com o apoio dos seus sindicatos de classe, de intervir. É uma situação que muitas vezes fragiliza o trabalhador, e, portanto, também tem que se perceber efetivamente o que é que está em cima da mesa. Dizer também que nós entendemos que é muito importante que, para além das questões que foram aqui colocadas, nós tivemos a oportunidade de participar o ano passado, em junho, na Conferência de Igualdade da CGTP, em que um conjunto de trabalhadoras, dirigentes e delegadas, outras creio que nem eram dirigentes nem delegadas, eram sindicalizadas, estou-me a lembrar, por exemplo, do SETAL e noutros sindicatos, apresentaram exemplos concretos de como é que a intervenção concreta das mulheres nos locais de trabalho, das mulheres e dos homens, dos trabalhadores e dos seus sindicatos de classe, permitiram a resolução de problemas. E isto, de facto, foi fundamental. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela trabalhadora de uma autarquia que disse que não havia fardamentos com os números para as mulheres, e foi a intervenção do sindicato que permitiu, do sindicato, e aqui homens e mulheres, naturalmente, porque é isso que também é determinante no desenvolvimento da história, que a luta pelos direitos das mulheres é uma luta que é inseparável da luta pela emancipação social e pelo reconhecimento e valorização do trabalho, e, portanto, é uma questão também de classe, e, por isso, também uma perspectiva de que, quando há condições efetivas, e tem existido nos locais de trabalho, de luta organizada e consequente das mulheres na luta pelos seus direitos, muitos dos problemas têm sido, de certa forma, resolvidos, ainda que os problemas de fundo das políticas económicas e sociais não os foram, mas ainda assim também a importância da valorização destas lutas concretas em muitos locais de trabalho, na luta pelo direito à dignidade no tratamento destas matérias. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. É apenas para dizer, porque eu há pouco, quando referi a diminuição do número de queixas, tomei por base o relatório da CIT relativamente à matéria. E o que diz o relatório da CIT, que é o último que existe, que é referente aos dados de 2012, é que houve uma diminuição do número de queixas relativamente a...
Sim, mas por isso mesmo, mas eu não posso falar de uma coisa que não sei, não é? Era bom que já tivéssemos esses dados, mas creio que também não estão fora de prazo, porque o período mas é apenas para dizer que a única coisa objetiva com que temos para nos fundamentar é o que há. E como é que explicam isso? Porque muitas vezes a Secretária de Estado até diz, houve uma diminuição do número de queixas apresentadas. E, portanto, como é que nós podemos, de certa forma, contrapor isto? Muito obrigada.